Fala, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de Renascimento para dar uma finalizada na ideia de Renascimento. Claro que depois a gente vai retomar alguns assuntos sobre o Renascimento. Ela é de muita importância para esse começo da Era Moderna, tá? Todo esse pensamento, toda essa forma de estrutura comercial, toda essa forma de estrutura cultural, religiosa, né? Porque ela vai ter essa interferência na religião, tá? Então, a gente vai com o tempo, falando da Era Moderna, da Idade Moderna, essa influência do Renascimento para os próximos anos, né? Esses quase, quer dizer, um pouco mais de 300 anos de Idade Moderna, ela vem carregada, muito carregada desse desenvolvimento que o Renascimento trouxe, né? Uma das coisas que é muito interessante da gente lembrar é que o Renascimento ele é uma transformação de vários aspectos, mas se não for a, mas uma das mais importantes foi a ciência, né? A forma como se vê ciência no Renascimento é muito importante, porque até então, lembre-se que a religião, a Igreja Católica, né, na Idade Medieval, ela tinha a explicação de tudo no universo de forma religiosa, de forma bem transcendental, né? Transcendente quer dizer além, né? Então esse transcendental, esse além do real, é, a igreja ela explicava as coisas como isso é a vontade de Deus e tudo mais. E com o Renascimento, a ciência ela começa a passar a ter esse papel de explicar como o mundo funciona de forma racional, tá? Lembrando sempre, eu gosto sempre de focar nisso, que o Renascimento ele não é um processo ateísta, tá? Vários renascentistas eles acreditavam em Deus, eles acreditavam num poder superior, só que eles acreditavam que a forma de se ver a vida, a forma de se ver toda a nossa realidade devia ser racional, tá? Ou seja, Deus deu a razão para que nós, através da razão, pudéssemos entender a realidade, tá bom? Vamos analisar agora alguns tópicos. Uma das coisas que mudou muito nesse processo foi a astronomia. Não confunda astronomia com astrologia, hein, gente? Astrologia é signo, essas coisas que não tem nada a ver com astronomia. Astronomia é esse estudo dos planetas, do universo e tudo mais. Até então, até esse período da Renascença, a forma que se via os planetas, né, o universo, era a seguinte: a igreja falava que a Terra era o centro do universo e todos os planetas giravam em torno da Terra, tá? Também tinha a crença que a Terra era plana e tudo mais, coisa que depois foi refutado. Na verdade, tinha sido refutado, já tinham provado que a Terra era redonda desde a Grécia Antiga. Só que não foi um conhecimento que se popularizou muito, tá? Então, mas até então, a crença era que a Terra era o centro do universo. E todos os planetas e até o Sol giravam em torno da Terra, tá? Só que um homem chamado Copérnico, o Copérnico ele vai provar que não, que na verdade a Terra, assim como os outros planetas que giram em torno do Sol, tá? Isso é uma mudança, nossa, radical para aquela época. A igreja vai até ir atrás do Copérnico e tudo mais, né? Mas a partir daí passou a ter essa crença,
A igreja não gostou muito, mas depois com o tempo outros astrônomos, que nem o Galileu, que ficou muito conhecido, o Galileu, ele também vai defender essa ideia. Essa ideia do Sol no centro do universo a gente chama de heliocentrismo, tá? Diferente do geo, de que geo, de geografia, terra, o geocentrismo era o que a igreja pregava, que era a terra no centro do universo. Outra grande transformação foi através da medicina, tá? Porque até então a dissecação de corpos humanos e tudo mais era algo proibido pela igreja, tá? Na Renascença passou a ter esses estudos, né, sobre o corpo humano, que era algo que era tão escandalizado para a igreja na idade medieval. Na Renascença isso passou a ser um pouco mais natural, tá? Então, através disso, começou a se estudar muito o corpo humano. Isso foi essencial para o avanço da medicina. A matemática também, ela evoluiu muito, né? E, consequentemente, vem a arquitetura também, né? O estudo da matemática, das fórmulas e tudo mais, vem também junto com todo esse estudo, até porque a matemática ajudou muito também nos estudos da astronomia, tá bom? Algumas transformações, gente. Nossa, meu S ficou aqui embaixo, gente. Olha que loucura, eu não vi isso na hora que eu tava fazendo os slides. Algumas transformações. Gente, o contexto do Renascimento é na Itália, gente. Só que é bom a gente sempre lembrar que não foi só na Itália o processo de Renascimento. O Renascimento ele vai ocorrer basicamente em quase toda a Europa. Só que a Itália vai ser a pioneira. A Itália vai começar com tudo isso. Ela vai sair na frente com tudo isso. E vai ser mais intenso na Itália, tá? Porque a Itália ela vai ter, por conta das rotas, dos navios e tudo mais, ela vai passar a ter esse expansionismo do marítimo, que vai influenciar toda a cultura que a gente estudou na aula anterior, tá? Então vai começar na Itália, vai ser mais intenso na Itália, só que não quer dizer que vai ser só na Itália, tá? Tanto que eu vou falar aqui de algumas pessoas importantes nesse processo: Nicolau Maquiavel, William Shakespeare, Leonardo da Vinci. E nesses três aqui que eu vou dar uma pincelada, né? William Shakespeare ele é inglês, ele não era italiano, diferente de Nicolau Maquiavel e Leonardo da Vinci. Então, para você ver como é que nesse processo tem outros países, né, vamos se dizer, que também participam desse processo de renascimento, tá? Mas vamos por ordens. O Nicolau Maquiavel, ele vai ser um historiador, vai ficar muito conhecido pela política, né? Porque ele era uma espécie de consultor, né? Vamos dizer. Ele era um conselheiro, né? Então ele vai ficar muito conhecido pela política e ele vai ver a política e a história agora não mais sobre a ótica religiosa, tá? Então ele vai ser bem pé no chão e isso é uma das coisas mais importantes para a política, né, da época. Você analisar a história pelos processos humanos e não mais religiosos. William Shakespeare, que vai fazer toda uma revolução, vamos dizer, para o teatro e para a literatura, né? Focando mais no humano, porque todo o teatro, a literatura medieval era focada em Deus, e a partir de Shakespeare isso começa a ser voltado um pouco mais para o ser humano, tá? E Leonardo da Vinci, que vai fazer toda uma diferença na arte, tá? Uma arte mais realista,
mais voltada para o estilo greco-romano. Só que Leonardo da Vinci também vai pintar obras religiosas, só que com essa pegada mais realista, tá? A gente vai analisar algumas obras de arte. Para arte, eu gosto muito de destacar esses quatro. Na verdade, esses quatro são os grandes influenciadores, né, da arte renascentista, que é o Leonardo, Michelangelo, Donatello e o Rafael. Sim, gente, esse é o nome das quatro tartarugas ninjas. As tartarugas ninja, elas vêm do nome desses quatro grandes renascentistas. Sim. Nessa imagem você vê que tem a fitinha no olho de cada tartaruga ninja, né? Então a tartaruga ninja que tem a fitinha azul é a representação de Leonardo da Vinci, tá? E aí tem Michelangelo, Donatello e Rafael, tá? Esses quatro artistas eles vão promover obras de artes muito importantes para esse período. Aqui o Rafael Sanzio ou Rafael Santi, né? Ele vai pintar essa obra muito conhecida e aí a gente vê de novo essa retomada da cultura greco-romana. Aqui ele está pintando a academia de Platão, lá da Grécia Antiga. Esses dois aqui no meio, deixa eu ver aqui, ó, minha caneta. Esses dois aqui no meio é Platão e Aristóteles, tá? Então, para você ver como é que eles querem realmente ter essa retomada da cultura da Grécia Antiga, tá? Então, até mesmo aqui na pintura você vê algumas obras de arte que vão ser muito similares às obras de arte do Renascimento. Aqui é uma escultura de Donatello, tá? Sim, Donatello que fez essa escultura. Imagina só como é que será que os caras faziam isso, gente? Muito louco, né, gente? O cara fez tudo isso daqui, Donatello, essa obra de arte de Donatello, essa é de Rafael Sanzio ou Rafael Santi. E por último, as obras de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tem muitas obras conhecidas, né? A Mona Lisa, né? Mas no caso eu quis colocar aqui a Última Ceia de Jesus, que é uma das obras mais conhecidas do Leonardo da Vinci. E para você ver como é que, apesar de tudo isso, Leonardo da Vinci fazia pinturas religiosas, claro que por encomenda da igreja. Na era renascentista, os artistas renascentistas, eles eram diferentes dos medievais, eles trabalhavam através de dinheiro, eles trabalhavam sobre encomendas. Então, às vezes, era algum burguês, algum nobre que tinha dinheiro e encomendava. Ou, às vezes, era a própria igreja que encomendava essas pinturas, tá? Essa pintura aqui do Da Vinci é muito conhecida e ela é muito interessante porque ela tem vários significados, elas têm várias coisas assim para ser trabalhadas que a gente pode trabalhar numa aula à parte, né, sobre a história da arte, ou até mesmo na aula de arte com a professora de vocês, que é muito interessante esse quadro, tem muita coisa, mas a gente não vai ter tempo de analisar todas elas. E aqui do lado aqui, ó, tem essa pintura do Michelangelo, que é a criação de Adão. É Deus, criando Adão. Mas o interessante disso é que essa pintura, ela é um grande reflexo do movimento renascentista. Por quê? Deus aqui, criando Adão, se você analisar, Deus está num formato que lembra um cérebro. Ou seja, é a razão. Ou seja, Deus é racional, Deus é razão, tá? Isso é o reflexo do pensamento renascentista, tá? Então é um cérebro criando Adão, tá? Deus, mas que tem um formato de cérebro criando Adão.
tá? E o mais interessante de tudo isso é que essa pintura tá no telhado, no teto, né? No teto, telhado é outra coisa. No teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, gente. Sim, um renascentista que fez uma pintura falando que Deus é puramente racional, Deus é razão. Ela tá no telhado da Capela Sistina, lá no Vaticano. Para vocês verem como é que o renascentismo, ele tinha até algumas críticas, mas que eram muito sutis, tá? Gente, infelizmente o tempo é curto, essa é uma matéria muito boa, dá para discorrer muita coisa, mas o tempo é curto, mas qualquer coisa eu tô no WhatsApp, vocês podem me mandar as perguntas por lá, tá? Gente, essa foi a aula de hoje, fique com Deus e até mais.